Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa segunda-feira, dia 26 de maio, chegando já no final do mês de maio, rapidinho, passando, né? Mês 5 do ano 2025. Daqui a pouquinho já vamos entrar no mês de junho e quando menos esperamos, já estamos chegando no final do ano. Jesus amado. Então, passa muito rápido, né? Passa muito rápido e devemos ficarmos atentos aos sinais de Deus. E nesta segunda-feira, tu pode acordar com preguiça, eu sempre falo isso, né? Quando nós vamos pregar na segunda-feira, acorda meio preguiçoso, vai dormir no domingo para segunda, já vivendo assim um dia mais, meu Deus, segunda-feira, Senhor, hoje tem aquele problema lá no trabalho, ou então tem aquela entrevista, ou então está faltando o trabalho, ou então tem que aquele médico, não importa. O que importa é que hoje é o dia que o Senhor reservou para você viver a alegria que vem dele, né? Que é a nossa força. Amém? Então, vamos começar invocando a Santíssima Trindade, pedir à Virgem Maria, nossa mãe, que também com São José interceda por nós, que São Miguel Arcanjo esteja nesse combate no dia de hoje, nos concedendo as vitórias. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olha, eu estava falando, né, que segunda-feira é um dia que o pessoal acorda preguiçoso, ou então, meu Deus, tem que ir para o trabalho, meu Deus, hoje tem que fazer isso e aquilo. E eu falo para você, é o dia mais importante da tua vida, porque é o hoje. Hoje, ontem já foi embora, é passado. Amanhã ainda não chegou, não existe. O que temos é o hoje, viver o hoje e viver com com um olhar diferenciado. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu estava vendo na internet, alguém comentou assim, se você ganhasse R$1 milhão, R$1 milhão que você ganhasse, você ia ficar feliz? Muito. Aí, se eu desse 2 milhões, muito feliz. Ia pagar minhas dívidas todas, eu ia viajar. E se eu desse 5 milhões, mais ainda. E eu ia comprar um imóvel, ia comprar carro, ia comprar mas não sei o quê. E ela falou assim, e se eu te desse 10 milhões? Não, 10 milhões é o sonho de todos nós, porque teria uma estabilidade o resto da vida e não teria tantos atropelos e tudo mais. Então ela comentou assim, a pessoa falou assim, e se eu te desse 10 milhões, não, 20 milhões, você receberia 20 milhões, só que tem que amanhã você não iria acordar. Você teria 20 milhões hoje. Amanhã você não iria acordar. Ela, não, Deus me livre. Eu, hein? Que vou querer, de maneira vou querer. Então você abriria a mão dos 20 milhões? Claro que abriria a mão dos 20 milhões para acordar no dia seguinte, claro. Então, e essa é a história, né? Para refletir no dia de hoje. Mesmo segunda-feira? Não, hoje é uma segunda-feira. Se é tão importante para nós, como esse caso aqui, que os 20 milhões não vale nada se amanhã você não acordar. Então, se acordamos hoje, louvemos a Deus pelo dia de hoje. Independente de se você tem 20 milhões, se você tem 20 reais, ou se não tem nem isso. Louve a Deus pelo dia de hoje, agradeça ao Senhor pelo dia de hoje, porque Ele nos deu o Espírito Santo para que venhamos a experimentar aquilo que vem do Altíssimo, que é o extraordinário.
Então, não tem dinheiro no mundo que pague o nosso respirar. Não tem dinheiro no mundo que venha nos dar tamanha satisfação do que vivermos a vida. E para vivermos a vida, nós temos que ter esse olhar naquilo que são as coisas de Deus, porque as coisas terrenas são passageiras e trazem problemas e trazem decepções. Nós confiamos às vezes nas pessoas e confiamos que isso aqui será para mim o meu sustento, e depois percebemos que nada disso importa. A prova disso foi a pandemia que veio e que fez com que pessoas que tinham um porto seguro percebessem que esse porto seguro, ele, quando se trata de homens, não é verdadeiro. Esse porto seguro não existe. O que existe é o hoje, que é um porto seguro que Deus nos concede. O que existe é o dia de hoje para experimentarmos aquilo que vem do próprio Espírito Santo. Porque nós acreditamos no Deus uno e trino, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai manda o Filho cumpre a sua missão e vai para o Pai, mas nos deixa o quê? O Paráclito, o defensor, aquele que vai falar por nós, que vai falar através de nós, que vai guiar os nossos passos. Então, isso tudo é uma questão de fé. É uma questão de nós acreditarmos que nessa segunda-feira Deus vai realizar em mim, através do seu Espírito, maravilhas. Que mesmo que eu possa não ter, ao fim do dia, ter resolvido tudo que eu queria resolver, mas eu creio que não foi em vão o que eu vivi. Que eu não perdi tempo em aproveitar a vida, que eu não perdi tempo com picuinhas. O tempo que nós perdemos é imenso, com coisas banais, e discutindo e perdendo tempo com discussões tolas. Às vezes um está falando da mesma coisa que o outro, mas a divergência de palavras faz com que pessoas comecem a brigar, a haver um desentendimento, às vezes por questões políticas, às vezes até pelo lazer no futebol, se perde amigos, se briga. Meu Deus do céu, quanto bobagem que nós deixamos penetrar na nossa vida. Quantas bobagens que nós deixamos que o inimigo venha semear o mal. Isso tudo é obra também do maligno, porque eu vou permitindo que ele vá, pouco a pouco, me influenciando naquilo que é o errado, porque o inimigo não oferece o certo, né? Ele oferece o errado, mas ele vai influenciando ou vai usando de pessoas que venham nos influenciar para acreditarmos que o errado está certo. E hoje o que não falta são influenciadores aí nas redes sociais. E aí você tem que ter muito discernimento daquilo que é e aquilo que não serve. Até aqueles que falam que professam a fé católica. Você tem que ter um discernimento das fontes seguras, buscar conhecimento verdadeiro da doutrina da nossa fé. São situações que nós não podemos perder de vista, porque o dia de hoje é um presente que Deus está nos concedendo. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. O dia de hoje é o presente que Deus está nos dando. Por quê? O amanhã não existe e ontem já é passado. Aliás, ao começarmos aqui o programa, já se tornou passado. Agora é olhar para frente. Você pode ir no mesmo rio e tomar banho naquele rio 10 vezes. Vai lá, toma um banho, volta. As águas jamais serão as mesmas, porque já foi embora. Está lá o rio, mas as águas foram passando. Amém? Então, que você possa viver o dia de hoje como sendo o melhor dia, porque hoje é o presente que Deus está te dando. Amém? Então, vamos lá. Vamos pegar a palavra de Deus, está no Evangelho de João, Evangelho de São João, vamos pegar aqui, capítulo 15, versículo 26, e depois nós vamos para o capítulo 16, versículo 1. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus:
Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, não por terem conhecido nem o Pai, nem a mim. E eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você podendo beijar a palavra de Deus, beija a palavra do Senhor. Gente, essa palavra era interessante, que no capítulo 15, lá no versículo 18, Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu, mas porque não sois do mundo e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Você está entendendo? É sempre você pegar o capítulo que você leu, ou o versículo, você lê um pouquinho para trás. Jesus está falando aqui, começa no capítulo 15, nesse versículo 18, que o mundo vos odeia. E aí ele começa, nós lemos aqui o versículo 26, que diz: quando porém vier o defensor, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo, ele vai falar por nós. Porque o mundo, ele odeia todo aquele que coloca a palavra de Deus. Você pode falar de vários assuntos. Você pode falar dos acontecimentos atuais que as redes sociais vão transmitindo o tempo todo online, no tempo real. Você pode falar de tudo. Falar do futebol, falar do teu trabalho, falar da parte da economia do país, da política, mas quando se trata de falar de Jesus, muitos não vão aceitar que você cite, sequer fale o nome do próprio Deus. Vão falar que o momento não é propício, vão falar que a tua palavra está ainda voltada para uma visão equivocada, onde você só pensa em religião, tudo é Bíblia, tudo é igreja, tudo é comunidade Divina Luz. E essas divergências virão não de pessoas que estão distantes de vocês. Não pensem vocês que as confusões, as brigas, porque você está buscando servir a Deus, virá de pessoas que talvez você nem conheça, não. São as pessoas mais próximas. Porque quando você se decide a caminhar com o Senhor, alguns hábitos eles vão sendo mudados pouco a pouco. Alguns costumes vão sendo mudados pouco a pouco. A maneira de pensar tua vai sendo moldada de acordo com o Espírito Santo. A maneira de falar vai sendo transformado pouco a pouco. A sua maneira de se vestir, aquilo que tuas vestimentas, elas vão sendo pouco a pouco sendo alteradas, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma exigência de ninguém. Aquilo porque você vai sentindo que essa roupa é uma roupa não está adequada para que eu use. Essa roupa não está adequada para que eu vá numa missa. Essa roupa não está adequada para que eu vá em tal lugar. Até no lazer, até seja na tua prática de esporte, ou ir numa piscina, na praia, no rio. Você vai colocando as suas vestimentas de uma maneira que não chame a atenção. E hoje, as pessoas que estão na prática, que é tão importante, né? A prática do esporte, a prática de fazer exercício, isso é fundamental. Mas você não pode cultuar o teu corpo
achando que deve se exibir, porque você está trabalhando ele para isso. Não, a primeira coisa que vem quando vem na prática esportiva é você ter a sabedoria de olhar e ver que essa prática do qual você está ali faz bem para você, faz bem porque você está ali tendo um momento de exercício, mexendo com o teu organismo, isso faz bem, mas esse não é o canal para você achar que é a tua salvação e a tua libertação. Você vai extravasar ali, está correndo, está jogando bola, está jogando qualquer prática de esporte, qualquer um. Pulou de paraquedas, está tudo ótimo. Agora, isso não pode ser um canal onde você acha que é ali que você vai resolver todos os teus problemas, é ali que você vai extravasar tudo a ponto de você achar que agora estou bem. Não, porque quando sair dali, seja num jogo de futebol, de vôlei, seja o que for, você vai ter que viver com os teus problemas. Eles estão aí, não deixaram de existir e não deixarão. A diferença, aí entra aquilo que é de Deus. O Espírito Santo, ele te conduz para enfrentar teus problemas de uma maneira que faça com que você encontre paz. E não só extravasar naquele momento, não somente você, agora cansei, refresquei a mente, ótimo, mas e o espiritual? Mas também, não, eu estou falando do espiritual, aquilo que é a tua intimidade com o Senhor. A tua intimidade com Deus, depois da prática esportiva, faz com que você comece a ter aquilo que chamamos de, não mais de servos, como ele falou, Jesus, mas de amigos. Um relacionamento de conversa, de amigos. Você, Jesus. E aí o Senhor vai falando para você, Ele vai te mostrando certas coisas da tua vida, de problemas que você está enfrentando, familiares, problemas de onde você vive aquele problema na tua casa, problemas que você não sabe como, a corrida, a pulou de paraquedas, o teu jogo de futebol, tudo isso fez com que você pudesse respirar, sim, mas você não pode esquecer que é Jesus que está no controle de tudo. É Ele que vai te mostrar o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te mostrar o que fazer. E vai fazer como? E como será isso? Como está escrito na palavra de Deus. O Paráclito, o Espírito Santo de Deus, vai fazer com que você possa olhar esta situação que é tão difícil para você hoje na tua família. Não botar a família, porque a família é onde mais o inimigo ataca, né? Claro que ele ataca tudo, mas que é tirar a tua estabilidade emocional, principalmente a questão familiar. A financeira também, mas a família ele é muito atacada, né? E como é atacada? Se há um propósito do inimigo, do demônio, é fazer com que a tua casa ela seja construída não sobre um alicerce seguro, sobre a pedra, sobre a rocha, mas na areia movediça. E quando nós falamos a sua casa, significa sonhos, porque engloba tudo que eu estava falando agora aqui, em relação a teus sonhos, teus projetos, as suas atividades, seja profissionais ou atividades de lazer, ou as suas atividades que vêm em relação ao teu corpo, para você manter a tua saúde sempre adequada, com os alimentos adequados. Tudo isso faz parte da nossa vida, porém, eu não posso perder esse foco que Jesus, Ele coloca para mim, nesse momento, dessa palavra de Deus, nessa segunda-feira, que, em outras palavras, vamos colocar assim, que no mundo havereis de ter tribulações. Coragem, eu venci o mundo. E por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo. Porque é o Espírito que vai iluminar a nossa mente quando nós permitimos que Ele venha fazer isso. Porque até isso é um problema para cada um de nós. Porque muitas das vezes nós não aceitamos que o Espírito de Deus venha falar em nós e através de nós. Muitas das vezes nós nos fechamos e não permitimos
que o Espírito penetre nas profundezas do nosso coração. Nós cantamos, né? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Nós cantamos, né? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Então você descobre as riquezas do teu coração quando você se abre à ação do Espírito Santo. E quando nós nos fechamos e quando não permitimos, ele não tem como penetrar. Se você ficar aqui no estúdio, agora estamos aqui na Divina Luz, se apagarmos as luzes todinho, ninguém acender a luz, você não vai estar me vendo. Porque estarei na escuridão. Mas se alguém acender uma única luzinha, já vai ficar na penumbra. Se acender mais outra, daqui a pouquinho os refletores começam a clarear. Assim é o Espírito Santo em nossa vida. Ele vai, pouco a pouco, com a permissão que temos, acender uma luzinha, já vai ficar não mais na escuridão, mas na penumbra. Acender outra luzinha, já começa a melhorar a claridade, você vai começar a me ver melhor na tela. Aí acendeu outra, aí tu pouco a pouco vai acendendo e quando você acende tudo, a imagem fica nítida para você. Significa então que eu permiti. E eu disse passo de ir acendendo as luzes. É como se eu tivesse um botão aqui no estúdio, e a cada momento eu ia apertando um botão, e a cada luz ia acendendo até eu chegar no refletor que iria iluminar tudo. É isso, o Espírito Santo. É de acordo com a minha vontade, é de acordo com o meu querer, é de acordo com o meu pensamento, é de acordo com aquilo que realmente eu quero que Deus venha agir na minha vida. Até onde? Essa é a pergunta, né? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está com a disposição de seguir a Jesus? Hoje se vive muito o católico acomodado, dominical, que vai à missa só e acabou. O mundo não requer isso mais da gente. Isso já nunca teve. Esse pensamento errado que vem lá de trás não pode. Isso não pode permanecer, isso não pode perdurar. Isso não pode ser perene na tua vida. Você tem que olhar e falar assim, não sou um católico de domingo apenas, eu vou à missa durante a semana, eu vou à missa também, eu vou me comprometer dentro da minha paróquia, eu vou me comprometer dentro de onde estou servindo, seja numa nova comunidade. Eu tenho que ter esse pensamento, porque é para isso que o Espírito Santo está sobre nós. Vou para o Pai, deixo-vos o Paráclito, o defensor. Nós tínhamos o defensor, Jesus ficou aqui, o nosso defensor. Foi para o Pai e Ele não nos deixou órfãos. Então Ele nos deixou o Paráclito. E é isso que nós podemos esquecer. Para isso acontecer também na minha vida, é necessário que eu vá acendendo as luzes do meu interior para que o Espírito Santo penetre e faça a diferença. Então, permita, meu irmão, permita, minha irmã, que o Espírito Santo venha fazer esta obra nova em você. Nesta segunda-feira, não tenha medo de colocar diante do Senhor o teu planejamento para o dia de hoje. Não tenhas medo de colocar diante de Jesus e pedir que o Espírito Santo venha sobre você para que ele venha quebrando a escuridão, a escuridão que às vezes paira sobre a tua mente, sobre o teu coração, que ele venha iluminando todo o teu interior. Vamos orar então, vamos pedir Espírito Santo de Deus, que nesta manhã de segunda-feira, o Senhor venha penetrando o meu coração para retirar a escuridão que às vezes vai refletindo no meu pensar, no meu olhar, no meu ouvir e no meu falar. Espírito Santo de Deus, penetre agora na minha casa, na minha família, em cada membro da minha família, para que as trevas sejam afastadas e que reine, Espírito Santo, a tua vontade, que impere o teu amor dentro da minha família. Que todo sentimento de
divisão, discórdia, discussões, brigas, sejam afastados, Espírito de Deus, pela tua ação. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta manhã, para que cada passo que eu vier a dar sejam passos concretos e não vacilantes. Que eu deposite a minha confiança naquele que tudo pode, no Deus Altíssimo, no Deus que fez o mar se abrir, no Deus que fez com que as águas do Rio Jordão se dividissem para que o povo escolhido, junto com Josué, passasse a pé enxuto, para que as barreiras, como Jericó, venham a cair por terra, as grandes muralhas. Que nesse dia de hoje, Espírito Santo, que não seja o meu querer, mas a tua vontade a imperar. E se por algum motivo, Espírito, eu, na minha teimosia, querer impor a minha visão, que o Senhor não desista de mim, mas que eu retorne para o caminho que Jesus me falou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ilumina, Espírito Santo, nesse momento, as pessoas que estão vivendo a incredulidade diante das suas dificuldades. Ilumina, Espírito Santo, as pessoas que estão vivendo o sentimento de abandono, de medo, de perdas, para que possam olhar que há um Deus que ampara, que ama e que não abandona ninguém. Nesta segunda-feira, possamos olhar o dia de hoje e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu estar conversando contigo, Senhor. Obrigado porque não sou digno de nada e tudo possuo, porque tudo o Senhor me concede. Tudo o Senhor me concede. Não tem nada que eu não te peça que o Senhor não venha me conceder. E nesta manhã, já coloco agora diante de ti os meus anseios, os meus projetos. Coloco em tuas mãos, Senhor, e peço à Virgem Maria, que São José, que intercedam por mim, aos santos, e que os anjos venham a combater a meu favor, a lutar por mim, à frente de São Miguel Arcanjo. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, estamos terminando aqui hoje a oração da manhã e essa palavra forte, você pode ler de novo depois, meditar novamente. Não esqueça que hoje, segunda-feira, a Divina Luz tem grupo de oração lá no Fonseca, a partir das 20 horas. Também temos o grupo de oração e lá em São Gonçalo, na Capela Nossa Senhora da Conceição, também 20 horas. Não deixe de estar conosco, participando. E esta semana, fique conosco, porque à tarde teremos a oração da misericórdia e à noite teremos também, amanhã, o programa das mulheres, tá? Então, a Divina Luz é sempre assim, começa com a oração da manhã, depois tem, à tarde tem terça de misericórdia, à noite, amanhã, programa das mulheres, hoje, à noite, grupo de oração, sempre temos as atividades durante toda a semana. Quarta-feira tem a oração da manhã, depois entra a misericórdia ao vivo, 3 horas da tarde, chega à noite, temos o grupo de oração também ao vivo, então, ou seja, a semana toda você fique conosco, porque não paramos, porque temos uma missão, resgatar as almas da morte espiritual. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe esta segunda-feira, abençoe a tua vida cada vez mais. Deus abençoe, meu irmão. Coragem, fique com Deus.